Vamos lá, vamos retomar Apocalipse capítulo 20. Nós estamos chegando no final ainda. A gente iniciou o capítulo a semana passada, né? E introduzimos a questão do milênio aqui, né? A gente está falando sobre isso, né? Eu quero só notar uma coisa. Vocês estão com a Bíblia física na mão, né? Quem está? Eu acho que é legal, às vezes, justamente para a gente fazer essa identificação que eu quero fazer com vocês. Nós estudamos o capítulo 20, versículo 1 a 3. A gente vai continuar a leitura, mas preste atenção. O de 1 a 3, ele introduz o milênio, certo? A gente viu ali. Olha que interessante, do 4 ao 6. O 4 começa com que palavrinha aí? Vi o quê? Kai, em grego, kai eidon tronon. Que é então vi também tronos. Essa é a tradução. Lembra que eu falo que o escritor, ele repete algumas palavras para fazer alguns destaques? Olha que interessante o capítulo. Aí lá no versículo 7, ele fala de novo do milênio, dos 1000 anos. Parece que ele volta ao assunto, você percebe? E no versículo, olha que interessante, como que é o fluxo cíclico. E no versículo 11, o que está escrito? Lá no original está escrito, Kai eidon trono. Então olha que interessante a estrutura que ele está escrevendo. Ele introduz o milênio, ele fala que ele viu tronos. Ele volta a falar do milênio, ele termina, aí ele fala que ele vê trono, aqui na verdade ele vê o trono branco. Então ele está intercalando entre informação do milênio e julgamento. A informação do milênio e julgamento. Olha a estrutura literária do capítulo. É muito interessante a gente notar como esses textos não são escritos de qualquer jeito. Ele é muito bem pensado, estruturado de forma literária. Tá? E aí a gente vai ler novamente para a gente continuar a nossa leitura do versículo 4. Né? Vamos lá do 1. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Você percebe aqui que não tem guerra nenhuma? Você percebe que o anjo simplesmente pega a chave do abismo, a corrente, segura o dragão, pega o dragão, prende ele, sela. Você percebe que quando fala de uma guerra que vai acontecer, a gente tem que entender o que está acontecendo, para a gente não confundir as coisas. Não existe guerra de Satanás contra Deus. Nunca faça isso, gente. Essa noção de que Satanás, já viu aqueles gibizinhos, aquelas coisas de internet, que Jesus tirando braço de ferro com Satanás, já viu essas coisas? Esse é o maior absurdo teológico que tem. Porque não existe equiparação. Não existe. Satanás é um ser criado. Deus é o Criador. Não tem equiparação de poder. Quando tem guerra, está relacionado à permissão de Deus de Satanás investir contra o seu povo. E ele vence a guerra intervindo nessa atuação de Satanás e vencendo aqueles que estão em oposição à igreja. Então a guerra é contra quem? Deus, mas na pessoa da igreja. É mais ou menos quando Jesus fala para Paulo: Paulo, você está me perseguindo. Não, Paulo estava perseguindo a igreja. Então a guerra contra Deus, na verdade, não é Satanás indo lá fazer, ir lá brigar com Deus, que isso ele sabe que não pode. Até para tentar Jó, ele teve que pedir para Deus. Entende o que eu estou falando? Nunca coloque Deus no mesmo poder de Satanás, gente. Nunca faça isso. Que esse é um dos grandes problemas da teologia das igrejas hoje, que parece que colocam Satanás num nível de poder semelhante ao de Deus. Não faz sentido nenhum biblicamente. Satanás é um ser com poder para enganar as nações, mas criado por Deus, que é limitado por Deus para atuar. Tá? E ele está sob a influência, sob a soberania, sob o domínio de Deus. Ele está limitado. Tanto é que agora um anjo vai lá e prende ele e sela. Porque um anjo, com toda a autoridade de Deus, para agora interromper todo o poder de Satanás de engano. Você está preso. Ele não tem guerra aqui, você percebe?
Ele simplesmente desce do céu, pega a chave do abismo, uma corrente, segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prende ele por 1000 anos. Simples assim. Versículo 8: lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário, olha a palavrinha é necessário que o diabo seja solto por um pouco tempo. Então, depois de 1000 anos, é necessário, existe uma necessidade eterna, divina, no plano de Deus, que às vezes é difícil a gente entender, que ele seja solto de novo, para depois ser condenado eternamente, tá? Aí a gente já viu sobre isso, então eu não vou me deter. No versículo 4 a 6, olha agora: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aqui a gente vai ver um debate complicado aqui. Olha só já, como que seria a tradução literal desse texto. Vi tronos, e se assentaram sobre eles, e o julgamento lhes foi dado. Olha que esquisito, truncado o texto. Essa é a tradução literal. Aí o intérprete, ele tem que tentar entender essas frases para fazer sentido para a gente no português, porque no português, e vi tronos, e se assentaram sobre eles, e o julgamento lhes foi dado. Não faz sentido. Você percebe que é uma frase assim, mas peraí, não estou entendendo. Quem que assentou sobre ele? Que julgamento foi dado para quem? Para eles ou para o trono? Aí fica um negócio sem pé, sem cabeça. Aí os intérpretes, eles têm que traduzir. Na minha Bíblia, ele traduziu assim: vi também tronos, e nestes, quer dizer, nos tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. É uma interpretação. E os que estavam sentados sobre ele haviam recebido autoridade para julgar. Tem alguma tradução aí diferente? Olha que interessante, né? Então, vi tronos, aí eles se assentaram. Isso, porque é uma lógica aqui. Mas olha como é truncado o texto, se for traduzido de forma literal, né? Vi tronos, e se assentaram sobre eles. Já não sabe quem, tá? E o julgamento lhes foi dado. Aos quais foi dada autoridade para julgar. E aí julgaram. Na minha, que eu acho que é a mesma lá, você percebe que o tradutor, ele coloca a palavra autoridade, porque como ele se assenta, ele recebe autoridade para julgar. Mas é uma interpretação do tradutor, porque ele acredita que para julgar ele tem que ter recebido essa autoridade, e ele então está sobre o trono para isso. Mas é uma interpretação errada? Não, mas o que eu estou falando? Para você ver como é difícil. Aonde está a pergunta? Quem se assentou no trono? Quem está julgando? Essa pergunta que a gente vai tentar responder, e eu vou voltar aqui. Aí ele fala assim: vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Quando eles foram decapitados? Nos 3 anos e meio. Eles tinham sido decapitados por aquela perseguição da besta. As almas deles, agora, dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus. Por isso que eu estou falando, meu irmão, como não entender que a igreja está passando por aqueles 3 anos e meio? Esses homens aqui são os mártires. É o povo de Deus decapitado na tribulação. Decapitado nos 3 anos e meio, que não adoraram e não se submeteram ao selo da besta. O fluxo de Apocalipse não é difícil da gente entender isso.
Tá? Então, vi ainda as almas. Olha por que almas? Porque eles estão sem o quê? Sem o corpo ainda. Olha que interessante. Vamos perceber. Gente, o texto é cheio de detalhe bonito aqui. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes, quer dizer, esses que foram decapitados, são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca, não se submeteram como propriedade, como a gente viu, à besta. Eles não compactuaram com a política da besta, a ideologia, nada daquilo que eles estavam fazendo, e eles sofreram as consequências, que é o que significa, como a gente viu, a marca na mão e na testa. E viveram, agora, olha só, a consequência é, agora, eles viveram, nós vamos ver o termo aqui, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reviveram, nós vamos ver o termo grego aqui, ressuscitado, porque o termo grego, ele dá a entender que é um viver, mas por estarem mortos, há um retorno à vida, que é a ressurreição. Então, esses mártires estão sendo ressuscitados em corpo para reinar com Cristo no milênio. Aqui está falando dos mártires. Não tem, a única cronologia que a gente vê é que eles foram mortos e agora está entrando no milênio. Essa dinâmica de eventos a gente tem agora. Tem algumas dinâmicas agora de evento que a gente consegue discernir um pouquinho de eventos, nunca cronologia de datas, mas de eventos, de lógica de eventos. Um evento aconteceu antes do outro. Isso a gente vai conseguir perceber. Aí no versículo 5, olha só, gente. Os restantes dos mortos. Qual mortos? Os mortos que a gente acabou de ver na batalha de Armagedon. Lembra que eles morreram também ali? Houve um julgamento, os reis morreram, os grandes, os poderosos, grandes e pequenos, eles foram mortos ali. Exatamente, que são os restantes dos mortos. O restante dos mortos não reviveram. Até quando? Até que se completassem os 1000 anos. Então, os mártires revivem, ressuscitam, para reinar com Cristo no milênio. Os mortos ímpios não ressuscitam até o milênio. E ele chama disso, esta é a primeira ressurreição. Então nós temos aqui no capítulo 20, 2 ressurreições. Uma ressurreição dos mártires salvos, daqueles que testemunham de Cristo. Outra ressurreição depois dos ímpios para a perdição. Essa vai ser uma discussão que a gente vai entrar. Por enquanto, o texto está falando. Isso, exato. Aqui, por enquanto, o texto aqui, ele dá a entender que ele está falando dos mártires a partir do versículo 4. A problemática está no 4a, que é quando ele vê tronos e neles se assentam. Esses que estão assentados, será que são, a pergunta sempre é essa, será que são só os mártires? Ou justamente a igreja, que Paulo disse que um dia também ia julgar as nações, ia reinar. Aí depois ele fala, vi ainda as almas dos mártires. Então pode ser que aqui, por isso que vai ter uma discussão a respeito disso, tá? Teológica, alguns entendem que está falando só dos mártires, outros entendem que está falando dos mártires, mas de toda a igreja que passou pelo período, né, e que toda a igreja que vai ser ressuscitada para o milênio, que é o que a gente já ouviu aqui. Mas vamos por enquanto respeitar o texto. Vamos ver vamos tentar ver se o texto permite a gente chegar a essa conclusão, tá? Versículo 6. Bem-aventurado e santo é. Por isso que aqui você percebe que parece que essa primeira ressurreição, ele amplia aqui para
Não só para os mártires. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Então se sobre esses, a segunda morte não tem poder, que passou pela primeira ressurreição, então todos os salvos estão passando. Entende a lógica que que eu posso começar a fazer? Então entende-se que a ressurreição não são só dos mártires, apesar da ênfase do reinado está sobre os mártires. Os mártires parecem que eles têm uma atuação significativa no milênio, juntamente com a igreja, mas eles têm algo diferenciado, talvez eles que estão julgando nos tronos, e não a igreja. Mas a igreja também passa com eles pela ressurreição. Então essa é uma alternativa de interpretação que para mim é interessante, essa possibilidade, tá? Então vamos lá. Bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário. Olha lá, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Parece que aqui ele ampliou, são só mais os mártires, são todos que não vão ser lançados no lago de fogo. Apesar do 4 dizer que os mártires têm um papel diferente de julgar, não só de reinar com Cristo, mas de sentar em tronos e julgar, porque eles são vítimas. Eles são vítimas das injustiças que foram feitas. Olha que coisa forte, né? Então é muito significativo. Aí vamos voltar para a gente rapidamente pontuar de novo essas questões. Poucos versículos no livro de Apocalipse ele fala que comentaristas são tão enigmáticos quanto esse do versículo 4. Porque essa tradução aí truncada, vi tronos, se assentaram sobre eles, o julgamento lhes foi dado. Essa declaração segue imediatamente a descrição de Satanás sendo amarrado, né, no versículo 2 e 3. Mas a pergunta sempre é aqui que eles falam: quem são eles que se assentam no trono? Essa é a pergunta. Aí você tem alternativas, tá? Eu vou dar as 3 que tem. Alguns pensam que é um tribunal celestial, formado pelos anciãos, pelos seres celestiais que vão estar julgando. Não vejo essa alternativa aqui, tá? Mas tem um teólogo que entende. Outros, aí vai ficar entre essas duas, são os mártires vitoriosos, baseado em passagens como Apocalipse 6, 16, 18, 24, né? Os mártires poderiam ser aqueles que agora estão sendo vindicados. Isso seria o cumprimento da promessa de Cristo: eu vos confiro o reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos. E outros, todos os santos, que estão assentando em tronos. Os mártires seriam um grupo especial, dentro de um grupo maior de santos, baseado em passagens como Lucas 22. Eu não vou ler aqui, mas em outras passagens, até 1 Coríntios 6, que Paulo fala assim, que é o que eu estou falando: vocês estão brigando entre vocês aí, parem de levar as coisas para a justiça, né, coisas civis entre vocês. Levante alguém entre vocês e julguem entre vocês, porque vocês vão julgar os anjos. Como que vocês não conseguem julgar coisas entre vocês? Parem de ir lá dar mau testemunho no tribunal dos ímpios, né? Então essa é uma questão. Então vamos lá. Em Apocalipse 3 a gente leu, lembra? Que os vencedores, lembra que era uma das igrejas que ele fala: aos que vencerem, né, os vencedores receberão a promessa de se sentarem com Cristo em seu trono. E ali era para toda a igreja que vencer. No entanto, o contexto imediato do capítulo 10 favorece a interpretação de que apenas os mártires estão nesses tronos, enquanto o contexto mais amplo favorece a inclusão de todos os santos. Por isso a dificuldade de bater o martelo, tá? A gramática do versículo, no entanto, favorece a primeira interpretação, que quem está sentando no trono são os mártires, como ponto principal. Aí tem um teólogo, Crodel, ele oferece uma solução. Ele fala assim: os mártires são o foco principal do versículo 4, mas todos os santos estão presentes no contexto mais amplo, quando ele lê o versículo 6. Então ele vai trabalhar para isso aí.
Isso. Isso. A tradução ela pode dar como se fosse duas situações que estão sendo colocadas. É, exato. Aham. Exatamente. Essa forma de pensar que você está trazendo faz com que alguns entendam que quem está sentando no trono é toda a igreja. Aí, de repente, ele vê os martirizados, os decapitados, que não adoraram a besta, né? Que não receberam, vivem e eles reinam com Cristo, né? E aí existe, parece que uma... Aí que está a questão. Parece que tem uma atuação diferenciada dos mártires. Mas essa leitura que você está falando, parece que, de repente, ele vê os tronos, quem está sentado, e ele vê os decapitados também. É, exato. Exatamente. Mas alguns vão falar que esse fluxo no grego não acontece tão claro. E aí você tem os tronos, que eles estão nos tronos, e aqueles que estão nos tronos são as almas que ele está vendo dos decapitados após a ressurreição. Então, quer dizer, olha só, não faz tanta diferença. Eu acho que talvez esse teólogo ele fez a síntese. Eu acho, para mim, como que eu interpreto, como eu acredito, né? Eu acredito que há uma atuação significativa dos mártires, dos julgamentos do reinado, mas juntamente com a igreja que ressuscita junto com eles para reinar. Eu tenho essa perspectiva. A igreja tem que estar junto. Porque, de acordo com o versículo 6, tem um contraponto. Se ela não ressuscitou, ela vai ser ressuscitada para o fogo. Então ela tem que estar fazendo parte da primeira ressurreição. É, exatamente. Então, nesse sentido, a gente consegue englobar a igreja no texto aí. Você vê que se a gente lendo o texto ele sugere algumas coisas para a gente interpretar. Você fala, poxa, parece que isso faz mais sentido dentro do fluxo do texto, apesar do grego ser truncado em alguns momentos, né? Isso dificultar para os tradutores, mas você tem aqui um fluxo interessante acontecendo aqui, né? Então, nós podemos dizer que essa segunda parte está enfocada nos mártires, do versículo 4? Sim, existe um foco, né, nos decapitados ali, que foram perseguidos por dar testemunho de Jesus, né? Por proclamar a palavra, por não adorar a besta, né? Então, quer dizer, eles se mantiveram fiéis a Cristo num momento de grande perseguição ali, tá? Vamos lá para o verbo que vocês falaram. O verbo reviver indica uma ressurreição física, gente, tá? Semelhante a passagens como Mateus 9, João 11, né? Romanos 14, que eu não vou ler por causa do tempo. Em Apocalipse 5, 20, versículo 5, o reviver é chamado de primeira ressurreição. Tá? Ele é chamado então de primeira ressurreição. Implicando, olha só, lembra disso, implicando uma ressurreição corpórea. As almas dos decapitados passam pela primeira ressurreição. É uma ressurreição que eles recebem o corpo glorificado, o corpo do qual agora o qual faz parte da identidade eterna deles. Nós não seremos, como eu brinco, eternamente a alma penada, nem zumbi, né? Corpo sem alma. Nós seremos inteiros como ser humano. Deus sempre projetou o ser humano com características corpóreas e incorpóreas, né? Físicas e não físicas. Nós somos uma fusão de partes que não são matéria, a nossa consciência, né? A gente chama alma, espírito, essa parte imaterial que são chamadas aqui de almas. Mas essa alma não é plena sem o corpo. Ela não é plena sem a identidade que é vinculada ao corpo físico. Essa noção de que nós seremos almas eternas, isso aí é platônico da filosofia grega, que atrapalhou um monte a teologia em tudo. Mas na Bíblia não. É uma ressurreição física. É um corpo semelhante ao de Jesus. É isso que a gente tem que entender. Jesus tinha um corpo físico após a ressurreição. Não é igual ao nosso. É outro tipo de corpo.
um outro tipo de biologia, de química, um outro tipo de constituição. Mas é um corpo palpável. Ele é, justamente, ele é um corpo que tocava coisas terrenas, ao mesmo tempo ele tinha constituição diferente. E ele fazia coisas que um corpo humano hoje não fazia. Tá? Então a gente entra um pouco parece ficção, né? Científica. Porque é mais ou menos isso. Eu estava falando esses dias, não sei se eu comentei aqui com um menino numa universidade, e ele com dificuldades terríveis, porque um rapaz inteligentíssimo, né? Trabalhando com a parte de engenharia genética e tal, na Universidade Federal. E eu conversando com ele, e ele com dilemas, né? De acreditar na Bíblia, da ressurreição e tal. E eu tentei mostrar um fluxo de coerência para ele de Deus, e fui mostrando da criação, do poder de Deus. Aí eu falei da ressurreição física. Aí eu falei, olha, fulano, o negócio é o seguinte, o corpo que a gente vai ter é quase eu até foi legal, porque eu falei uma coisa que eu nunca tinha ouvido. É um corpo quântico. Quem já estudou um pouquinho de mecânica quântica, né, sabe que nas partículas subatômicas você tem ondas e partículas. A hora que você vai ver a partícula, se transforma em onda. A hora que você vai mexer com a onda, se transforma em... Quer dizer, as partículas elas pulam de um lugar para outro sem você saber o rastro. Eu falei, esse é o corpo de Jesus. Ele atravessava a parede. Ele é um corpo subatômico, com mecânica quântica subatômica, funcionando na realidade temporal. Eu falei, é isso aí. Aí ele ficou tão impressionado, porque eu falei, exatamente, Deus está mexendo na estrutura física e química para o corpo, e preparando esse corpo para a eternidade. É um corpo que vai funcionar de forma que Jesus funcionou. Jesus atravessou a parede, gente, com o corpo dele. Mas ele comeu com os discípulos, ele foi tocado e tinha marcas da cruz. Que corpo é esse? É um corpo que não existe. É um corpo que precisa ser recriado de uma outra forma, uma outra constituição. Né? E aí eu entrei nessa área, porque ele gosta, né? Ele achou interessante. Transformados. É uma transformação. É um corpo. Existe, na teologia a gente chama isso de continuidade e descontinuidade. Existe uma continuidade porque há uma identificação de algum sentido com o nosso corpo primeiro, mas ele vai ser outro, porque ele vai ser transformado. E obviamente transformado para viver num novo céu, numa nova terra e na eternidade. Incorruptível, glorificado, que são os nomes, né, que a Bíblia chama o corpo de Jesus. Corpo glorificado, incorruptível, né? Exatamente. Então, gente, terminando aqui, né? Assim o milênio, então. O que é o milênio, gente? Presta atenção que eu acho que é legal a gente definir o milênio. O milênio é um período de 1000 anos literais ou não. Vamos entrar nessa discussão. É um período de vindicação e exaltação dos santos que sofreram por Cristo. Isso é o maior significado do milênio. Especialmente os mártires. Durante esse tempo, eles reinarão com Cristo, aguardando a ressurreição final e o julgamento dos ímpios no grande trono branco. Ou, na verdade, aqui, desfrutando da ressurreição para a entrada nesse período de reinado aqui, tá? Então, esse é o maior significado. É um período de vindicação e exaltação dos santos que sofreram por Cristo, com uma ênfase nos mártires, tá? Então vão reinar com Cristo. Óbvio que fica aquela pergunta, pastor, vão reinar onde? Será? Vai ser em Jerusalém? Né? Lembra? Vai ser em Israel, né? Jerusalém e tal? A gente pode fazer essas perguntas, tudo, mas a gente não sabe. Há uma grande possibilidade de ser Jerusalém? Acredito que sim. Até porque toda a história bíblica e tudo que se passou, promessas que precisam ser cumpridas relacionadas a Israel. Então, nesse sentido, eu acredito que se Jesus voltar fisicamente nesse período e estabelecer um governo físico, né, nesse sentido literal, que ele provavelmente, se ele vem fisicamente, ele vai estar em todos os lugares? Não, ele vai ter que concentrar o seu reinado físico em algum lugar. Pode ser Jerusalém? Pode ser Jerusalém. Né? A Sião, aí tem uns textos de Sião e tudo, né? Apesar de entendermos como conclusão total disso a Jerusalém celestial.
Mas se nós entendemos o milênio como um governo terreno antes do novo céu e da nova terra, ele vai ter que escolher um local de sede, de governo, certo? A tendência é nós acreditarmos que a sede é a Sião, a cidade de Davi. É uma tendência nossa, inclusive minha, mesmo eu com a falta de literalidade, que eu não gosto muito de coisas, né, em Apocalipse. Mas se é literal, e eu acredito que o milênio ele é esse governo de Cristo, vindicando os santos, é isso que essa que é a grande questão toda, ele vai escolher um lugar, né? Agora, com o corpo que Jesus tem, você concorda que mesmo ele escolhendo um lugar, ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser? Entende o que eu estou falando? Ele está lá em Jerusalém, de repente ele pode estar aqui em Penápolis, se ele tem o corpo ressurreto. Então, eu acho que a gente está viajando aqui, né? Mas essas são possibilidades, gente. É o que Jesus fez após a ressurreição. Ele entrou, ele apareceu para as mulheres, de repente ele aparece em outro lugar, de repente ele apareceu dentro do lugar onde eles estavam fechados, de repente ele apareceu para as 500 pessoas, e não tinha rastro de Jesus, ele simplesmente desaparecia e aparecia nos lugares, justamente por causa da dinâmica desse corpo que ele tem, né? Então isso é muito interessante. Se ele vem com essa formatação, ele pode sim estabelecer uma sede, mas passar por qualquer lugar das nações em pouco tempo, né? Então nós temos um reinado realmente desse governo de Cristo aí, né? É a segunda vinda para mim. Por isso que eu estou falando, cai em contradição se a gente ficar com aquela formatação antiga. Porque no final do milênio, por isso que eu falo, você lembra que eu falei que o dia do Senhor são vários eventos seguidos? Jesus volta, reina, trono branco, e aí simplesmente novo céu, nova terra. Ele estabelece imediatamente o reino eterno. Há uma continuidade da única vinda. É um fluxo de eventos. O milênio é necessário para dois motivos, a gente vai ver. Primeiro, vindicar os santos que vão julgar aqueles que martirizaram. Olha que interessante, eles estão fazendo parte desse governo de Cristo, de julgamento, gente, de reinado. Eles estão sendo vindicados, eles estão sendo colocados em tronos. A igreja está sendo colocada em lugar de honra diante das nações. A igreja que estava sendo o quê? Escanteada, perseguida. Ela está sendo honrada nesse período como reino de sacerdotes. De repente, depois do milênio, Satanás é solto, que a gente vai ver. Imediatamente ele é julgado e lançado no lago de fogo, junto com todos que estão passando agora no trono branco. E imediatamente após o novo céu, quer dizer, a eternidade se estabelece. Quando a eternidade se estabelece? Quando todo o pecado for retirado. Nós vamos ver isso. Todo o pecado retirado e julgado, inclusive o próprio tentador, agora definitivamente julgado, ele inaugura a eternidade com esse reino que já está. Só que agora o que ele faz? Ele vai transformar a terra do jeito que ele transformou o corpo. A terra e o céu vão ser renovados. Novo céu, nova terra. No trono branco. A gente vai ver o fluxo aqui de eventos. Você percebe que a gente não consegue lidar cronologicamente de datas, mas esse final há um fluxo de eventos. Há um fluxo de eventos. Tá? Isso. É o que nós estamos vendo. Já vai permanecer no novo céu. Ele vai simplesmente fazer novo céu, nova terra. E essa Jerusalém está descendo e se estabelece. Qual que é a diferença? Parece que vai haver um momento do milênio que vai haver uma interrupção do tempo, desse tempo, para a inauguração da eternidade. Mas ele já está reinando. Só que ele está reinando ainda nessa terra. Nessa terra. Exato. Aí passa-se o julgamento final e ele continua com o processo do quê? De estabelecimento da eternidade. A gente vai tentar, o fluxo ele vai caminhar. Eu acho que não, respeitando o texto como a gente tem falado, eu acho que vai dar para ir entendendo.
É, isso. É. Então, essa aonde você está vendo isso em Apocalipse? Não tem. O que acontece isso exato. O que acontece é que nós podemos pegar outro texto que fala da vinda de Jesus nas nuvens. Tessalonicenses, Atos fala. Só que acontece, aonde está falando, presta atenção porque isso é coisa importante, que esse evento do arrebatamento, ele é um evento separado do outro. Só porque ele vem nas nuvens, não quer dizer que, quem diz que ele não pisa na terra? Aonde está escrito isso? Não está escrito. Não está escrito. Na verdade, o que entende-se é um ato. Olha só, lembra que nos primeiros leitores eles têm alguns parâmetros culturais. Jesus está vindo como o cavaleiro branco, como um guerreiro, conquistador. Ele está vindo assim. Ele está voltando para estabelecer o reino, vencendo os inimigos. O que acontece? Como que acontecia as guerras, as vitórias? Presta atenção para você ver o que eu estou falando. Os generais de guerras, eles venciam as batalhas e eles iam voltar, vamos supor que eles iam voltar para ser homenageado em Roma. Eles vinham, o que acontece? Como que acontece? Olha a Apocalipse funcionando. Como que acontece o anúncio que eles estão chegando? Com trombetas. Ó, perceba o cenário romano e Apocalipse. Trombetas estão tocando. Por quê? Anunciando que o general vencedor da guerra está chegando para ser triunfante da guerra. Olha só, trazendo, né, todos os seus inimigos como espólio de guerra, trazendo os inimigos amarrados, humilhados. Jesus, exatamente isso que Jesus está fazendo. Aí ele vem. Quando ele está chegando, gente, isso é uma questão histórica de guerra. Quando ele está chegando, o povo saía da cidade ao encontro nas nuvens. O povo saía da cidade para receber e recepcioná-lo fora das portas da cidade. Ao encontrar o general romano fora das portas da cidade, eles não vão embora. Eles entram atrás do fluxo daquele desfile de triunfo, de homenagem, e entram para dentro da cidade atrás do general. Essa imagem é exatamente para mim o que vai acontecer. Jesus vem, a igreja se encontra, ressurreição. E ele volta e estabelece o milênio. É isso. É um evento só. Não sem espaço, não tem. Aonde nós estamos vendo espaço? Não tem espaço. Ele simplesmente, ele se encontra nos ares, e ares ali, gente. Por que fala nuvem? Por que Jesus ele foi levado das nuvens ali? Gente, é uma metáfora de uma dimensão. Ele foi levado para uma dimensão que não é a nossa. Ele vai aparecer de uma dimensão diferente. Nuvem ali não é nuvem literal. Nós já vimos o quanto de metáfora que tem. Do mesmo jeito que vocês estão vendo nas nuvens, quer dizer, Jesus desaparece no meio, né, ali, porque ele é levado para uma dimensão não física mais. É a dimensão do trono, onde Deus está, que a gente nem sabe que pode ser aqui. Não é lá. O céu é onde Deus está. Se você olhar a visão do trono de Ezequiel, de Deus, você sabe onde estava o céu, o trono? Cheio de roda andando sobre a terra, os quatro cantos da terra. O trono de Deus, que é o centro do céu. Isso confunde, bagunça toda a nossa cabeça, dessas coisinhas que a gente vai criando, porque é uma dimensão. É uma outra dimensão, celestial. Né? Antigamente o povo achava que o inferno era o centro da terra. Porque
porque ela tem fogo e não sei o quê, né? Tentaram botar sonda, ouvir barulho. Porque o povo eles vão pegando essas coisas literais, né? Não, mas o céu é lá em cima. Lá em cima onde? Se a gente está numa terra redonda, no meio do universo, aonde é em cima e embaixo? Aonde? Quem está no Polo Norte, em cima é para cima lá. Quem está no Polo Sul, acima é para lá. É de ponta cabeça. Não existe cima. Gente, são linguagens humanas, Deus sabe disso. Deus sabe que não tem cima e embaixo. Mas Ele usa a linguagem, Ele permite linguagem para a gente entender coisas. Por isso que é olhar para o alto, pensar nas coisas do alto. Porque a palavra alto é, não fique nas coisas terrenas. Mas do alto, que alto? É o que eu estou falando, se fosse alto, mas e o Polo Norte? Olha para onde? Não é nesse sentido literal. O alto é simbólico de eleve a sua mente coisas eternas, maiores do que a terra. Então são coisas metafóricas, gente, que falam da verdade de Deus. Então, você não tem essa não pisou na terra. Isso aí a gente acrescenta. Que ele vem nas nuvens, tenho certeza que ele vem em que sentido? A parúzia é uma aparição. A palavra parúzia não é segunda vinda. É aparição. Ele aparece. Ele sempre esteve ali, agora ele aparece para reinar. Ele dá as caras de novo, ele descortina, ele fala, eu estou aqui. E eu estou me manifestando aqui na terra para reinar. Quando ele faz isso, ele ressuscita a igreja. Os que estão vivos sofrem o arrebatamento, que é um estado de captura, de mudança, de transformação, sem morte. Exato, porque você vai ser colocado no estado do corpo da ressurreição sem passar pela morte. É o que a gente chama desse processo de transformação no ato dessa retirada da terra. Que entre aspas, retirada. É isso que eu falo, retirada da terra. É simplesmente uma tomada dele, do seu povo, para reinar com ele na terra. Os mortos, tudo. Só que aqui que está a questão. Eles estão sendo ressuscitados para quê? Para reinar com Cristo na terra. Olha, gente, a lógica do que eu estou falando. Se a igreja está sendo ressuscitada aqui, esse é o momento do arrebatamento. Este é o momento do arrebatamento. Sim. Esse é o momento, porque não vai ter um outro momento de ressurreição no arrebatamento. Aí a gente começa a picotar um monte de coisa. A ressurreição está acontecendo aqui. Isso quer dizer que o arrebatamento está acontecendo aqui. E o arrebatamento está acontecendo para quê? Para o milênio. Então aquelas cronologias dos dispensacionalistas lá não funciona. Lendo o texto, o fluxo do texto não funciona. É o que eu estou falando, é uma saída para fora da cidade para voltar e reinar. É como se fosse um encontro nos ares. É um encontro. É um encontro. Agora, encontro para ir embora é o encontro para o reino, para reinar. É o encontro para estabelecer. É um evento. Nós tivemos uma vinda de Cristo e a segunda vinda. Aí eles falam, não, o arrebatamento não é a vinda. Meu irmão, qual a diferença? Ele está voltando. Não, está voltando para buscar a igreja. Gente, mas aí tem outra vinda. Ele está vindo para voltar a igreja nos ares, mas não pisa na terra. Mas onde você começa a fracionar coisas, que a gente começa a criar um monte de imaginação. O texto está dizendo que eles são ressuscitados para reinar com Cristo durante 1000 anos. E se é a igreja e os mártires, é toda a igreja. É o ato aqui do arrebatamento. Aqui é o evento do arrebatamento. Ele só não usa essa palavra. Ele só não mostra que teve um encontro nos ares, como outros textos mostram. Mas eu acredito que vai ter o encontro nos ares nesse momento. E imediatamente eles estabelecem o reinado deles 1000 anos. Então, eu não acredito em duas vindas. Eu acredito que haverá uma vinda só, com uma
quando você desvela, né? Quando você começa e inicia eventos consecutivos. Milênio, grande trono branco, né? Satanás é vencido, grande trono bom da eternidade. Agora, não, o tribunal de Cristo, aonde está o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, na verdade, ele está o tempo inteiro aqui, é o que eu estou falando, para que dividir o tempo? Nós, em vários momentos, vimos que Jesus vai julgar as obras. Jesus vai julgar, o trono branco vai ser julgado. Nós receberemos em algum momento recompensas que a gente chama de tribunal de Cristo. Talvez, entende? Talvez no milênio. Por quê? Tem gente que está sendo recompensada aqui? Com certeza. Então tem o trono, não tem coroa, não tem reino, não tem reinado. Então tem recompensas para o reino milenar. Entende? Talvez esse julgamento das obras e de merecimento de governo está sendo implementado agora. Mas a gente não tem aquela sequência que a gente quer. Eu não consigo ver essa sequência. Que a gente, né, aquelas coisinhas tudo separadinho, como se fosse coisa tudo cronológica, separadinha. A gente não vê. Então, agora, recompensa, tribunal no sentido de recompensa, isso Paulo fala, Jesus fala, e você tem claramente, além da salvação, a mensagem das 7 igrejas, você vê várias recompensas a algumas pessoas, né? Então, eu acredito que vai haver recompensas pelo tipo de vida que nós vivemos, tanto é que para mim os mártires têm uma recompensa diferenciada. Né, eles deram a vida deles, o sangue deles, por Cristo, né? Mas a gente vai caminhando, eu acho que o texto vai se estabelecendo. Leia os textos, gente, deixa a Bíblia falar, sem tanto a influência teológica, sistemática. Leia os textos. Ele voltará como as nuvens e não pisará na terra. Onde está escrito isso? Ou você enfiou isso na cabeça, né? Então, entende o que eu estou falando? Vamos ler os textos. Entenda que tem uma imagem de um guerreiro voltando na porta da cidade, pegando um povo, saindo, sendo recepcionado, para depois festejar com o povo dentro da cidade que é dele. Cidades conquistadas eram feitas assim. Então essas imagens são culturais. Quem estava escrevendo, escrevia diante dessas culturas. Então a gente vai caminhando, eu acho que é legal a gente ir conversando, tirando, né, tentando entender o fluxo aqui. Mas, terminando, vamos reinar com Cristo 1000 anos, amém? Fique firme, persevere aí até o fim para a gente participar, né, dessa ressurreição, da primeira ressurreição, né, ou arrebatamento. Para mim, você pode colocar nesse mesmo evento. Se a gente não morreu, ali está sendo uma transformação para reinar com Cristo na terra, tá? Então, exatamente. Então, eu creio no arrebatamento? Lógico que eu creio, porque a Bíblia fala desse retorno, né, nas nuvens, que a gente chama de arrebatamento, apesar de Apocalipse nunca falar nem de anticristo. Você percebeu que não existe a palavra anticristo em Apocalipse, não existe a palavra arrebatamento, né? São outras formas que foram faladas sem sistematizar. Agora, o livro mais importante para nortear o fluxo é Apocalipse, porque tem um fluxo de eventos. Então é importante a gente ver isso aí, tá bom? Vamos orar. Vamos anotar aqui onde a gente parou. Seis, né? É isso, a gente concluiu, a gente vai começar o 7. Deixa eu anotar aqui para não me perder. Aí interessante que no 7, como eu falei, né, ele volta a falar dos 1000 anos, né? Aí depois ele volta a falar de um julgamento. Você vê que nesse fluxo literário aí. Só que não é uma volta, é um desenvolvimento do tema. Nós vamos ver isso aí semana que vem.